Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sou o Osvaldo, mas todo mundo me chama de Valdo. Bom, eu nasci no interior de Sergipe, numa cidadezinha pequena onde todo mundo se conhecia pelo nome. E desde cedo eu aprendi que a vida não dava nada de graça. O meu pai era agricultor e a minha mãe costurava para fora. E eu ajudava no que podia, sabe? Mas sempre soube que o meu destino não estava ali. E quando eu conheci a Hortência, foi amor à primeira vista. Ela era a moça mais bonita da cidade, a filha do farmacêutico. Sempre bem arrumada, perfumada, assim como eu, tinha sonhos grandes e que não cabiam ali onde morávamos. E isso foi o que nos uniu. Então, nos casamos cedo e logo decidimos tentar a vida em São Paulo. Os nossos pais não entendiam o porquê da nossa vontade de sair de lá, mas quando viram que a gente não iria mudar de ideia, resolveram parar de implicar e nos apoiar. Bom, e quando chegamos à capital, ficamos na casa do Josias, o primo dela, enquanto procurávamos um lugar definitivo para morar. E assim como eu, ele era pintor. E no começo, assim, sem conhecer bem a cidade e as pessoas, eu trabalhei com ele. Mas com o tempo, eu fui conseguindo cada vez mais serviços por conta própria, até que decidi abrir o meu próprio negócio de pintura. E a minha esposa, então, não precisou trabalhar, e ela vivia no luxo. Usava apenas joias de ouro e dizia que se um dia passássemos por dificuldades, teríamos o que vender. E eu concordei com ela, sabe? E com o tempo eu comecei a conquistar coisas que eu nunca tive antes, como relógios caros, incluindo um Rolex que era o meu sonho. Olha, o aluguel da casa onde morávamos era muito alto. Mas isso não me preocupava, porque para mim, enquanto eu tivesse dinheiro para pagar, estava tudo certo. E ter uma casa própria não era algo que eu pensava naquele momento. E com o aumento da demanda, eu contratei alguns rapazes para trabalharem comigo e os ensinei desde o básico até como ser um profissional. Expliquei sobre os diferentes tipos de tinta, ferramentas, produtos, preparos e também o uso de equipamentos de segurança. E depois ensinei a técnica de pintura, desde a aplicação correta da tinta até os detalhes de cada demão, mostrando a importância da primeira, segunda e até a terceira camada. Ensinei também o uso do rolo, do movimento em M, em W, para espalhar bem a tinta e garantir um acabamento uniforme. E sabe, eu fiz questão de treinar cada um deles, porque quando os deixava em uma residência ou edifício, eles representavam a minha qualidade e profissionalismo. E com o tempo ficaram muito bons no que faziam. E sinceramente, eu não tinha preocupação com nenhum dos garotos. Enfim, olha, tanto eu quanto a Hortência queríamos muito ser pais, mas ela não conseguia engravidar e nós tentamos vários tratamentos. Fizemos de tudo, mas os anos foram passando e o filho não chegava. E isso a entristecia, sabe? Mas mesmo assim, ela nunca deixou de sonhar com a ideia de ser mãe. Mas os sonhos foram ficando cada vez mais longe para ela. E um dia ela me disse que o nosso dinheiro trazia conforto, mas não resolvia tudo, porque o que ela mais queria não acontecia. E com isso
foi se tornando uma mulher amargurada e qualquer coisa a irritava. E ela começou a brigar por tudo. Foi perdendo a paciência comigo e passou a me culpar por não conseguirmos ter um filho. Olha, e para que ela não ficasse com a cabeça desocupada, eu dei a responsabilidade de fazer o pagamento dos rapazes. E ela aceitou, sabe? E eu comecei a perceber que o bom humor dela estava voltando. Ela também começou a sorrir mais e a aproveitar mais as coisas. Ela até esqueceu um pouco da ideia de ser mãe. E aconteceu que eu percebi que um dos rapazes estava tendo muita liberdade com a minha esposa. E isso me incomodou, sabe? E então eu conversei com ela e pedi para não ficar dando muita confiança para ele, porque na minha opinião, homem era bicho traiçoeiro. E ela me respondeu que nem tinha percebido, mas que ia ficar mais atenta. Olha, eu também falei com o rapaz, viu? E aparentemente ele me entendeu e passou. E um dia eu resolvi passar em casa para pegar um contrato e levar para um cliente. E quando eu cheguei, eu vi que a moto do rapaz que trabalhava para mim estava estacionada na porta de casa. O que eu achei estranho, sabe? Porque aquele horário era para ele estar trabalhando e não ali na porta da minha casa. Eu desliguei o carro, abri o portão devagar, sem fazer um barulho, e subi as escadas. A casa estava toda fechada, com as janelas e portas trancadas. E então eu abri a porta da sala e entrei. Olha, eu ouvi uma conversa vindo do andar de cima e subi silenciosamente. Quando eu entrei no meu quarto, eu vi a minha esposa deitada na cama debaixo do lençol e o rapaz com uma toalha presa na cintura, como se tivesse acabado de tomar banho. Nossa, quando eles me viram, ficaram sem saber o que fazer. A Hortência, então, imediatamente se levantou com o lençol envolto ao corpo e tentou explicar o que não tinha explicação. E o rapaz, por sua vez, desviou de mim e, saiu correndo, indo embora de toalha mesmo. Nossa, a Hortência ficou ali chorando desesperadamente e implorando que eu acreditasse nela, que não era nada do que eu estava vendo. Mas a única coisa que eu consegui pedir com raiva e indignação é que ela pegasse tudo o que fosse dela e sumisse da minha frente antes que eu perdesse a cabeça. E ela não se mexeu e ficou ali, soluçando como se esperasse que eu a perdoasse. Mas eu sabia que não havia mais como voltar atrás e não tive paciência para esperar que ela tomasse uma decisão. E então eu decidi sair para dar uma volta e pedi que quando eu voltasse ela não estivesse mais lá, e saí sem olhar para trás. E no meio do caminho eu resolvi ir até a casa do rapaz. E quando eu cheguei lá, a mãe dele me informou que ele tinha acabado de sair. E como ela me conhecia, perguntou como eu e a minha esposa estávamos. E eu respondi que estava muito revoltado e com vontade de fazer uma bobagem. E ela, preocupada, me perguntou o motivo. E sem pensar duas vezes, eu disse que eu tinha pego o filho dela com a minha mulher. A dona Elsa ficou tão assustada que deu um passo para trás e me perguntou se eu estava atrás do filho dela para matá-lo. E eu respondi que não iria acabar com a minha vida e que o que eu queria mesmo era ter uma conversa de homem para homem com ele. Mas, como ele não estava, eu disse que ia embora. E a dona Elsa ficou muito desesperada, sabe? Dizendo para que eu não fizesse nada com raiva, que ela conversaria com o filho para entender o que tinha acontecido. Mas eu entrei no meu carro e segui em frente. E quando eu voltei para casa,
A Hortência não estava mais lá. Eu fui até o quarto e encontrei tudo, mas tudo revirado, inclusive as caixinhas onde eu guardava os meus relógios, as joias dela, e a minha esposa tinha levado tudo. Eu tentei falar com ela, mas ela não me atendeu. E foi aí que eu liguei então para a casa dos pais dela e contei o que havia acontecido. E eles me disseram que ela já tinha ligado e explicado tudo e imploraram para que eu não fizesse nenhuma besteira, dizendo que hoje em dia não se lavava mais a honra com o sangue. E olha, eu já estava cansada daquela conversa. Eu desliguei o telefone e liguei para os meus pais. E quando a minha mãe me ouviu, pediu para que eu ficasse calmo e não fizesse nada na emoção, porque eu era a coisa mais preciosa que ela tinha nesse mundo. E começou a chorar no telefone, sabe? E foi aí que eu prometi que eu não iria fazer nenhuma bobagem. Bom, eu fiquei muito mal com tudo aquilo, mas eu decidi seguir em frente. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo, porque na realidade, cada dia parecia uma agonia. Além disso, todos os rapazes que trabalhavam comigo ficaram sabendo do que tinha acontecido, mas ninguém comentou nada. Olha, alguns dias depois, a minha esposa pediu o divórcio e nos separamos. E o tempo, em vez de curar, parecia apenas afundar a ferida. Era como um pesadelo, sabe? E toda vez que eu entrava naquela casa, a cena voltava à minha mente. E por isso eu decidi me mudar, porque ficar ali era insuportável. Olha, um dos meninos que trabalhava comigo assim por alto comentou que a minha ex-esposa e o Cidinho estavam juntos, mas eu não quis ouvir. Cortei logo o assunto antes que ele pudesse continuar. Afinal, quem quer encarar uma verdade que dói? O tempo passou e eu segui em frente como deu, ou pelo menos tentei, até que veio a ligação do meu pai. Olha, ele nunca me ligava assim, sem motivo, e quando eu vi o nome dele na tela, eu atendi rápido. E o meu pai me contou que a Hortência estava morando perto da casa deles. E disse também que o rapaz não queria nada com nada e era ela quem sustentava tudo, trabalhando como recepcionista em uma empresa. E eu acabei pensando comigo mesmo que o cara que me apunhalou pelas costas era o mesmo que vivia às custas dela. E eu não senti nem dó nem pena, porque cada um colhe o que planta. Bom, o papai desligou o telefone pedindo para que eu ficasse bem. E confesso que demorou um pouco para eu ficar, mas eu me recuperei. Olha, eu mudei de bairro, contratei novos funcionários e segui com a minha vida. E algum tempo depois eu conheci a Edilene. Nos casamos e no nosso primeiro ano tivemos o nosso filho Daniel. E juntos fizemos o nosso negócio crescer. Ela trabalhava comigo, cuidava de muitas questões importantes para nós e com ela eu encontrei um novo começo. A Hortência se separou do Cidinho e se casou novamente com um policial e ainda não conseguiu ter filhos. E sabe de uma coisa? Às vezes a vida nos impõe golpes tão duros que tudo que a gente sente é o peso de um vazio impossível de ignorar. Porque a traição, o abandono, a mentira são feridas que não se curam facilmente. Ela, a mulher que um dia foi minha, foi embora com outro. E eu fiquei ali tentando entender o que aconteceu. Mas no fundo, a dor não vem apenas do que ela fez, mas do que você se torna quando percebe que talvez
ela nunca tinha sido completamente sua. E o recomeço não vem de respostas, mas vem da sua própria força de se reerguer, de olhar para frente, de perceber que a vida continua, mesmo quando parece que o chão foi arrancado debaixo dos seus pés. Você vai se reconstruir, vai se encontrar de novo, mesmo que o caminho pareça longo e solitário. E um dia vai perceber que a dor que ficou não é mais uma cicatriz aberta, mas é algo que te fortaleceu.